Olá, irmãos! Mais uma vez estamos aqui para introduzir a nossa segunda aula do livro de Juízes. Na verdade, essa aula foi dada lá na igreja e esta é a segunda parte do primeiro dia. Nessa aula, nós vamos descrever a história do livro, descrever a vida de cada um dos juízes e os causos contados no livro. E no fim, nós vamos concluir o porquê esse livro é tão estranho, o porquê tem tantas coisas estranhas escritas nele. Boa aula! Depois disso, a gente tem, né, Gideão. O Gideão, talvez aí um dos mais conhecidos, todo mundo fala do Gideão, e o Novo Testamento cita Gideão. Gideão como aquele que foi para a batalha com 300 homens, pela fé, sim, verdade. Gideão que muita gente usa como nome de congresso, grupo, etc. Gideão, né? Mas é interessante a maneira como o autor de Juízes descreve Gideão. Porque não parece ser algo assim muito a se orgulhar. Pelo contrário. Se a gente for analisar, agora eu vou pedir se você está com a sua Bíblia, se você puder abrir. Juízes capítulo 6. Juízes 6, do versículo 11 e 12. Eu vou ler aqui, mas acompanhem. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente, ou homem corajoso. É a maneira como está sendo descrito aqui. O povo estava sob a opressão dos midianitas, que vinham e tomavam as colheitas. A gente acha que era só pagar imposto. Não, imagina, você trabalha o ano inteiro para ter uma colheita. No dia da colheita, vem o exército estrangeiro e toma tudo. Era isso que acontecia. Então o povo precisava esconder, colher antes, era uma opressão mesmo, escravidão. E se passar fome, azar o céu, passar fome, não estou nem aí, eu vou tomar tudo. Então não era imposto, era tomar. Então ele está fazendo isso, e aparece, aí o anjo fala, homem valente. Aí você fala, opa, então o Gideão é um homem valente, né? Ele é um homem... Só que a partir daí a narrativa descamba para um outro lado. Porque aí vai dizer o seguinte, que o Gideão começa a perguntar, se eu sou homem valente, se o Senhor é comigo, por que a gente está sendo oprimido? E começa a perguntar, questionar. Ele fala assim, não, é você, Deus te escolheu. Só que ele não acredita que Deus escolheu. Ele fala assim, então me dá um sinal. E aí ele fala, tá bom, vou te dar um sinal. O Gideão vai lá, ele pega uma oferta para fazer de holocausto, coloca no altar e vem um fogo do nada. E esse é o sinal. E aí ele vê que é o próprio Deus que está falando com ele. E aí ele vai lá, então agora vai lá e quebra o altar de Baal que está aí na sua casa. O povo idólatra. Então ele vai e quebra o altar de Baal. Por isso ele passa até a ser chamado de Jerubaal, né, que é aquele que destrói Baal. Só que Deus está com ele, Deus fala, Deus quer que você, né, eu quero que você lidere o povo. E ele reúne um exército. Só que ele ainda não acredita que Deus vai libertar ele. E ele fala, Deus, eu ainda não acredito, eu ainda estou duvidando, então faz um favor para mim, Deus, eu vou pedir um outro sinal. Eu vou colocar a lã no orvalho, no sereno. Se for verdade que o Senhor me escolheu, o Senhor está comigo, o Senhor vai libertar o povo, etc., durante a noite, a lã vai ficar seca e em volta da lã vai ficar molhado. Seria um milagre, né? A lã seca. E aí no dia seguinte ele vai olhar, a lã está seca e em volta está molhado. Aí você pode pensar, agora Gideão se convenceu. Não. Aí ele chega, Deus, eu pedi mais um sinal, Deus. Eu pedi o contrário agora, Deus, que ainda não estou convencido. Então agora eu vou fazer o seguinte, Deus, é o contrário. Então agora a lã vai ficar molhada e o resto vai ficar seco. E aí Deus, tá bom, Gideão.
E acontece isso, eles falam, agora sim, né? E aí ele vai, então olha só, já pediu 3 sinais aí para Deus. Porque alguém que não está acreditando, ele só vai se ele ver sinal. Será que isso é uma autorização para a gente ficar pedindo sinal para Deus? De jeito nenhum. Porque na Bíblia está, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Quando Satanás fala para Jesus, você não quer ver um sinal aí, se é verdade? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas na narrativa está isso, e eu já vi muita gente ensinando, olha, se você está, peça um sinal para Deus, porque você pediu um sinal para Deus, como Gideão pediu um sinal para Deus. Mas será que o autor está falando que isso é uma atitude positiva, ou será que ele está destacando a covardia de Gideão? E aí então Gideão vai, só que o exército é muito grande, Deus fala, o exército é muito grande. Fala aí, quem está com medo volta. E Gideão fala, quem está com medo volta. Voltou, a maioria voltou, mas continua grande. E aí tem aquele sinal que Deus falou assim, olha, então, o exército está grande, eu quero um exército pequeno, para vocês não acharem que é o poder de vocês. Olha a teologia do livro. Para o povo não achar que o poder é deles, para saber que o poder é de Deus. Então fala, olha, quem vai para o riacho, quem beber, né, levando a mão à boca, você separa, e quem beber igual cachorro lambendo, você separa do outro lado. Então quem lambeu igual cachorro lambe vai para casa, e quem pôs a mão na boca ficaram só 300. Mas mesmo assim o Gideão está com medo. E aí à noite Deus visita Gideão e fala, Gideão, você ainda está com medo, você não quer... Então faz o seguinte, Gideão, desce escondido para o arraial estrangeiro, e vai ouvir atrás ali da moita o que os soldados estão falando. E aí ele vai ouvir atrás da moita, e aí ele ouve que os caras tiveram um sonho que Gideão derrubava tudo e destruía tudo. Aí ele, então é verdade, até os soldados estrangeiros já estão sabendo que eu vou destruir tudo. E aí então Gideão se encoraja, aí pela fé, aí sim, entre Hebreus 11, aí pela fé, aí ele acredita que com 300 homens ele vai conseguir, e aí ele avança e todo mundo foge e ele vence a batalha. Mas olha quantos passos o autor está falando até chegar nessa vitória fantástica. Para que narrar tudo isso, não é mesmo? E aí então ele tem essa grande vitória, resolve os problemas, acontece uma coisa no meio, que quando o povo inimigo está fugindo, os midianitas estão fugindo, ele manda um recado para o pessoal de Efraim, falando, desce da montanha e mata eles. Efraim desce da montanha e mata eles, só que Efraim não é bem visto pelo autor, chega para Gideão e fala, a tribo chega e fala assim, que história é essa de fazer uma luta sem chamar a gente? Agora a gente vai te matar. E aí Gideão tem que pôr panos quentes, não, todo o espólio pode ficar para vocês. E aí Efraim fica, e aí volta. Mas Efraim está querendo lutar contra Gideão, porque que história é essa de lutar sem chamar a gente? Efraim é o último a saber. Efraim nunca sabe das coisas, está lá na montanha deles, nunca sabe o que está acontecendo, e aí fica sabendo e resolve brigar, né? Mas aí não tem a briga por enquanto. Então Gideão ganha esse status, o povo chega para Gideão e fala, governa sobre nós, seja rei sobre nós. E o Gideão fala, eu não vou ser rei sobre ninguém, que Deus governe sobre vocês, e vai embora. Tem uma interpretação disso que vê, olha, ele era da teocracia, né? Tem outra interpretação que fala, ele não queria saber de nada, ele não queria ter trabalho. Porque logo depois disso, sabe o que Gideão faz? Ele constrói um ídolo. Ele constrói uma roupa sacerdotal, que o que tinha de melhor, de mais lindo na época era a roupa sacerdotal, que é a roupa de ouro, de linho. Ele constrói uma roupa sacerdotal em forma de estátua e coloca como forma de homenagem. E o texto fala que o povo de Israel se prostituiu nessa imagem. E essa imagem virou tropeço. Ele constrói uma imagem e o povo vai adorar essa imagem e ele não faz nada sobre isso. E assim termina a história de Gideão. Não como um herói valoroso, maravilhoso, mas como alguém que construiu algo que levou o povo à idolatria. Mas esse era o problema inicial, a idolatria. E ele constrói um negócio que leva o povo à idolatria. Por que isso? E morre. E para piorar, quando ele morre, chega o filho dele, ele tem lá seus 300 filhos, um dos filhos dele, o Abimeleque, ele mata todos os irmãos e usurpa a liderança. Ou seja, todos os filhos de Gideão morrem. Gideão não deixa herdeiro, a não ser esse Abimeleque, que vai se envolver numa guerra que
parte do povo vai se revoltar contra ele, e esse Abimeleque vai morrer com uma pedra de moinho jogada de cima de uma muralha por uma mulher. É outro que morre nas mãos de uma mulher. Ele está lá na parte da muralha, a mulher joga uma pedra lá de cima e esmaga o crânio dele. E aí quando ele está lá morrendo, moribundo, ele fala para o ajudante, me mata para ninguém saber que foi uma mulher que me matou. Então Gideão, ele não deixa nem descendente. Todos os filhos homens morrem, e é essa a história de Gideão. Por que, né, está sendo narrado dessa forma? Terrível, né? Já estou caminhando para o final, irmãos. Para não cansar. Pode passar. A gente tem... Opa, vou passar o meu aqui que foi. Tolá, da tribo de Issacar, não tem narrativa, mas é da tribo de Issacar. Depois a gente tem, pode passar, o Jair, que é da tribo de Manassés, também não tem narrativa sobre ele, só falam que esses personagens venceram, né, foram para a batalha, etc. E então chega um outro bem conhecido, que é o Jefté, da tribo de Manassés. Uma outra história também, então, bem conhecida, porque o Jefté, ele é filho de uma prostituta, ele é de Gileade. O texto fala que o pai dele chama Gileade, mas a gente não sabe se o povo é o pai dele, mas ele é filho de uma prostituta. Por ser filho de uma prostituta, os outros irmãos expulsam ele e falam, não queremos um filho de uma prostituta vivendo aqui. Expulsam ele vai para a montanha com um monte de gente de mau caráter. E o texto fala que ele fica lá na montanha dele reunido com um monte de gente de mau caráter. Ele reúne todos os bandidos, reúne todo mundo que não presta. Então é aquele homem mau caráter, mal falado, que reúne todo mundo mal falado. É como se fosse uma gangue, um grupo que está lá em cima do monte, né? Só que aí, quando tem uma invasão de Amon, e o povo fica escravizado, não sabe o que fazer, manda chamar ele. Aí lembra do bandidão, né? Imagina, como se a gente estivesse aqui, tivesse uma destruição terrível e a única solução para a gente ser liberto fosse chamar o pessoal do PCC para salvar a gente. É mais ou menos isso. Então vão chamar ele e falam, a gente precisa de você é o único forte aqui. E ele fala, tá bom, eu luto, mas aí eu vou ser rei sobre vocês. Tá bom então. Então se você libertar a gente, você é o nosso líder. Ele vai, mas quando ele está indo, ele faz um juramento. Um voto. Que é o seguinte voto. Eu quero voltar vitorioso. Se eu voltar vitorioso, o primeiro que sair a meu encontro, quando eu voltar, eu mato e ofereço em sacrifício. Imaginando ele que seria um rebanho, alguém do rebanho, uma ovelha, uma cabrita, um boi, né? O primeiro que voltar, eu sacrifico em nome do Senhor. Ele fez um voto. Quantos textos que falam, né, em Provérbios, para não fazer voto precipitado, para não prometer coisa para Deus, né? E aí ele vence, quando ele volta, quem que sai ao encontro dele? A filha dele. E aí tem aquele show, filha, por que você fez isso? Eu prometi, agora eu vou ter que te sacrificar. E aí ela fala, tá bom, então não tem jeito, você vai me sacrificar, então deixa eu chorar minha virgindade por 3 meses, eu acho. E aí depois eu volto e você me sacrifica. E eu tento falar isso, que ela vai, e aí existia na época até um canto sobre a filha de Jefté, que morreu virgem. Chora a virgindade dela, ela volta e o pai sacrifica a filha. Sacrifício humano. Tem alguns comentaristas que tentam, né, não, mas na verdade não foi a filha, é uma maneira de dizer, mas está muito claro no texto. Ele chora pela filha. Alguns acham que não, é o sacrifício da virgindade, mas não, ele chora pela filha. E é a filha de Jefté que foi morta. Olha só esse juiz, né? Então, e aí depois disso, para piorar, vem Efraim de novo e fala para Jefté, que história é essa de lutar contra Amon sem chamar a gente? Efraim de novo não estava sabendo de nada, é o último a saber, e resolve fazer uma guerra. Então a gente tem aí uma guerra entre o povo de Israel e Efraim, ou entre o pessoal que mora em Gileade e Efraim. E nessa guerra é a guerra que tem essa questão do Shibolete, é uma guerra, né? E aí Efraim perde essa guerra. Então tem uma batalha, uma luta contra o pessoal de Efraim. Essa é a história de Jefté. Depois aí, né, terminando, a gente tem a história de Ibzan e a história de Elon, que também não narra, e também a história de Abdon, que também a gente não tem
essa narrativa dele. Isso, mas que também é de Efraim. Aí então, para encerrar, chega o Sansão. Quem estava no culto de quarto ouviu um pouco já sobre Sansão. Sansão é aquele homem dedicado a Deus desde o nascimento. Em nenhum momento Sansão resolve governar, resolve liderar, resolve lutar pelo povo, em nenhum momento. Sansão, ele é nazireu, ele não pode tomar bebida forte, não pode cortar o cabelo, daí a sua força. Que na verdade não era o cabelo, mas o cabelo simbolizava a aliança. Era o símbolo que ele tinha da aliança com Deus. Então, enquanto estava aquele cabelo, o Espírito de Deus se apossava de Sansão. E ele podia fazer o que ele quisesse com a força dele. Só que o texto fala que ele é um homem que quer casar com um filisteu. E o pai fala, mas por que tanta gente no nosso povo? Não, mas eu quero casar com um filisteu. E o texto fala, mas Deus estava usando isso como estratégia. Então ele casa com um filisteu, né? Ele come coisa de cadáver e põe na boca para mostrar que ele não liga para a lei de Deus. Ele é um homem ímpio, ele é um homem que não está querendo saber da lei de Deus. Ele come coisa de cadáver, coisa que é proibida. Come o mel do leão morto, é proibido na lei, ainda mais ele sendo nazireu. Ele não pode fazer isso. Ele faz apostas no casamento. Aí quando ele perde a aposta, ele vai e mata todo mundo da cidade dos filisteus e traz as túnicas, né, como pagamento da aposta. Depois ele vai embora e aí ele volta anos depois que a esposa de volta fala, mas já demos a sua esposa para outro. E aí ele caça 300 raposas. Ele caça 300 raposas, coloca fogo no rabo das raposas e solta elas na plantação, para que elas correndo, em agonia e dor, coloque fogo na plantação dos filisteus e queima toda a plantação dos filisteus. Esse é o Sansão. E aí o povo vai, os filisteus vão contra ele e fala para o Israel, me amarra, me entrega. E quando ele é entregue, ele se liberta das correntes, como se fosse papel, pega uma queixada de jumento, de novo, e mata 1000 homens com a queixada de um jumento, de novo cadáver. Depois ele vai atrás de uma prostituta filisteia, aí o povo filisteu cerca, porque fala, esse homem está matando muita gente dos nossos, toda hora que ele vem para cá, ele fica bravo e mata todo mundo. Então o povo cerca a cidade, porque sabe, ele está dormindo com a nossa prostituta aí. Quando ele sabe que o exército está fora da cidade, cercando, ele simplesmente arranca os portões da cidade com a mão. Imagina, portões de uma cidade. Põe no ombro e sai andando com os portões da cidade e vai embora. Ele arromba a porta da cidade e vai embora. Esse é o Sansão. Então não tem nada bom sendo falado dele. Não tem nada ético, moral, valente, nada. É simplesmente o homem que pensa, eu posso fazer o que eu quiser, porque na hora que der ruim eu tenho força para me livrar. Posso fazer o que eu quiser, eu posso ir no meio do povo inimigo, eu fico com raiva, eu mato mesmo. Eu faço o que eu quiser, porque na hora que eu quiser eu me liberto. E aí chega no episódio com Dalila, em que ele está apaixonado por essa mulher filisteia, e ela tem um acordo com os filisteus de descobrir o segredo. E toda hora ele fala uma mentira, se mijam, né, com fios de nylon, com cordas, e toda hora ele fala uma mentira. E aí ela fala, os filisteus estão chegando, e aí ele consegue se libertar e mata os filisteus. Até que ele se entrega. E ele fala a verdade, na verdade o segredo está no meu cabelo que nunca passou navalha. Se cortar o meu cabelo eu perco minha força. Então à noite ela vai lá, corta o cabelo dele, chama os filisteus e grita, os filisteus estão chegando. E aí a cena é deplorável. Ele acha que vai se livrar, mas não se livra. Os filisteus capturam ele, vazam os olhos dele, ele fica cego, vazam os olhos dele, colocam ele numa roda de moinho para ser escravo. E ele vai passar os restos da vida dele moendo como um escravo e todo mundo dando risada dele. Mas o texto fala que o cabelo dele voltou a crescer. Então, em determinado momento, os filisteus estão dando uma festa para o deus Dagon. E falam assim, traz aquele escravo que costumava matar a gente para a gente dar risada dele. E aí levam o Sansão para dar risada dele. Aí o Sansão, já sabendo que o cabelo dele está crescendo, fala para o menino que levou, me coloca perto das colunas do templo. E aí então Sansão, quando está nas colunas do templo, faz uma oração dizendo a Deus, Deus, me ajuda a me vingar dos filisteus. Não é Deus, liberta o teu povo. Não. Me ajuda a me vingar do que fizeram comigo. É essa a fala dele, uma vingativa. Então ele arrasta as colunas e o templo cai esmagando todo mundo que está lá. E mata os príncipes, mata os reis filisteus, mata todo mundo, é a maior matança dos filisteus.
E termina a história falando que Sansão, com a sua morte, matou muito mais filisteus do que ao longo da sua vida. Que frase terrível. Já pensou isso ter falado de você? E você foi muito mais útil para Deus morto do que vivo. É isso que está sendo falado. Ele foi muito mais útil depois de morrer do que depois de vivo. Porque vivo ele era um cara que só vivia por ele mesmo. E esse é o grande Sansão, o grande homem, forte, que derrotava todo mundo. E esse é o último juiz do livro que é narrado. E aí depois tem um epílogo para encerrar o livro, que é um epílogo onde a gente tem duas histórias muito fora, né, de tudo. Tem a história de Mica e do ídolo, que eu não vou explicar muito, mas acontece na região de Efraim e de Dan, ou seja, no norte. Um levita é contratado para ser sacerdote de ídolos pagãos. E aí ele passa a ser sacerdote de ídolos que ele mesmo fez. E aí o pessoal da tribo de Dan, que estava meio sem cidade, resolve atacar uma cidade para matar todo mundo e conquistar uma cidade, dentro de Israel, e rouba os ídolos desse Mica, e ele fica ali sem os ídolos, e essa é a história. Uma história sem pé nem cabeça. Mas dentro do povo de Deus tinha uma idolatria, levitas sendo sacerdote de Deus que ele mesmo fez, né? E uma tribo matando outra tribo, dizimando uma cidade para conquistar uma cidade. E aí, para encerrar a última história, a história do levita com a sua concubina, que é de partir o coração. Porque se levita está em viagem, a sua concubina ou mulher, o texto fala assim, mulher, né? Ela voltou para Judá, que era a casa dela, resolveu se divorciar dele, e ele foi lá buscar ela de volta. E na viagem, ele convence ela a voltar, e toda vez o pai dela fala, fica mais um dia, fica mais um dia, fica mais... E ele vai ficando, até que ele fala, não, hoje não dá mais, eu vou voltar. Só que está ficando tarde. E aí ele poderia dormir em Jerusalém, que não era Jerusalém ainda, porque estava sob o domínio dos jebuseus. Ele fala, não, eu não vou dormir aqui, porque aqui não é terra de Israel. Eu vou dormir numa terra de Israel. Então ele vai para Gibeá, que é terra de Benjamim. Ele chega na praça, fica esperando alguém acolher ele, e ninguém acolhe. Ninguém acolhe ele. Que já é um grave caso no código de hospitalidade. Até que chega um senhor, já anoitecendo, e fala, o que você está fazendo aí? Eu sou viajante, estou voltando para Efraim. Então vem para minha casa. E ele vai para a casa desse senhor com a concubina. À noite acontece a exata mesma coisa que acontece em Sodoma. Exato. Os homens de Benjamim cercam a casa e falam, queremos ter relações com esse homem, queremos estuprar ele, com esse visitante. E aí o dono da casa fala, eu tenho filhas, não tenho o que fazer. Ele fala, eu tenho uma concubina. Até que para se livrar, eles jogam a concubina do homem para fora e fecham a porta. E ela passa a noite inteira sendo estuprada por todos os homens da cidade. De manhã, ela rasteja até a porta e morre. E aí diz que o levita um dia acorda, abre a porta, vê ela caída e ainda fala, levanta aí, está na hora de ir embora. Só que ela está morta. Então ele pega o corpo dela, põe num jumento, leva para casa, esquarteja o corpo dela em 12 partes, e manda uma parte para cada tribo, manda um sedex legal assim, né? Manda uma parte do corpo para cada tribo de Israel falando, isso é o que acontece no povo de Israel. Essa é a abominação que está acontecendo no povo de Israel. Até quando? Isso mostra para a gente que na época dos juízes, o povo virou Sodoma. O povo virou Sodoma. Então Israel fica indignado com isso e fala, precisamos ir se vingar, precisamos vingar. Chegam em Gibeá e falam, ó, traz para fora os homens que fizeram isso. E a cidade fala, não. Não. Então nós vamos guerrear contra vocês, tá bom. E parece que eles eram muito bons em guerra, porque Israel todo vai guerrear contra Benjamim e perde. Porque o Benjamim é muito bom. Aí vai guerrear a segunda vez e perde. Aí eles vão consultar o sacerdote fala, ó, vai que dessa vez vocês vão ganhar. Então eles traçam uma estratégia, chamam os homens para fora, dividem em 2 grupos, e quando os homens estão fora, entram em Gibeá e destroem a cidade, destroem toda a tribo de Benjamim, destroem tudo, já era a menor tribo mesmo. E destroem tudo. E aí assim, praticamente dizimam uma tribo, a tribo de Benjamim. E aí Israel começa a chorar e fala, vamos destruir uma tribo de Jacó? A gente não pode deixar um filho de Jacó perecer, uma tribo perecer. Só que alguns homens de Benjamim fugiram para os montes e falaram assim, ó, então tem alguns homens fugidos, só que não tem mais mulher e criança, porque a gente matou todo mundo. Então o que vai fazer? Esses homens têm que casar com alguém para a tribo permanecer.
Mas não tem com quem eles casarem, porque todo mundo jurou que nunca mais daria a filha em casamento a um benjamita. Falaram, então, não dá, a gente fez esse juramento. A gente jurou que nenhum homem de Benjamim casaria com as nossas filhas. Então o que a gente faz? Aí alguém pensou, tem uma cidade que não subiu para a nossa convenção, e quando uma cidade não sobe para a nossa convenção, a gente pode matar, que é Jabes de Gileade. Então vamos matar todo mundo dessa cidade e pegar as mulheres virgens. Então mataram todo mundo, pegaram as mulheres virgens, podem casar com essas. Só que sobrou ainda, não tinha o suficiente. Nossa, ainda tem homem de Benjamim sem mulher, não tem o suficiente. E aí, o que a gente faz? Aí alguém teve uma ideia genial. Está chegando perto de um festival da colheita, que é um festival em que as meninas saem para festejar dançando com seus vestidos. Vamos falar para os homens de Benjamim ficarem escondidos, e quando elas saírem, eles raptam elas à força, estupram, e aí vão ser uma esposa deles. Todo mundo falou, que ideia boa! E assim termina o livro dos Juízes, com os homens raptando as mulheres, estuprando as mulheres, e levando à força elas para casa, e assim a tribo de Benjamim fica viva, que é a tribo de Saul. E assim termina o livro de Juízes. E aí você fala, por isso que eu falo que esse livro é estranho. Por que isso está na Bíblia? Que negócio é esse? E por que o autor fez questão? Não precisava narrar isso. O que está acontecendo aqui? Pode pôr. Aí a gente vê essas declarações, que são 3. Pode pôr as 3, 1, 2, 3. Abram as Bíblias aqui, que esse é o centro do que eu quero falar para encerrar. Essas declarações dizem muito sobre o autor e sobre o livro. Juízes 18:1, Juízes 19:1, Juízes 21, 25. Juízes 18:1 diz, naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava herança, e vai contar a história da tribo de Dan, que resolve matar todo mundo. 19:1, naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, de novo, voltou à fórmula. Aí 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um fazia o que queria. E é assim que termina o livro, é a última frase do livro, o livro termina assim. Muito significativo, o livro termina assim. Naqueles dias não havia rei em Israel. Ponto. E cada um fazia o que queria. Então, com essas frases e com as descrições dos juízes, desses causos, a gente começa a ter um panorama do que está acontecendo aqui, né? Pode pôr. Do que está acontecendo aqui? Não havia rei em Israel. Essa é a sentença máxima. Por que tanta bagunça? Por que as mulheres eram melhores que os homens? Por que tanta carnificina? Por que guerra entre tribos? Porque não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. Então a gente tem algumas possibilidades, né, do porquê isso está acontecendo. Pode pôr. Primeiro, né, é possível, e para mim é muito claro, que o autor ou os autores desse livro são defensores da monarquia. Porque é muito óbvio. Estava acontecendo isso porque não tinha rei em Israel. Então, apesar de em Samuel a gente ter um capítulo inteiro falando que não era para ter um rei, falando que o povo rejeitou Deus, apesar da gente ter essas falas de que era importante ter uma teocracia e de que o rei não era a melhor escolha, a gente vê ao longo de toda a Bíblia a exaltação do rei. Porque depois de Davi, nunca mais vai ser tocado esse assunto de teocracia. Pelo contrário, até nas profecias, a vontade de Deus é que venha um rei, filho de Davi, um novo rei. Então o rei passa a ser a vontade de Deus depois que a monarquia é instaurada. É como se a teocracia não fosse mais possível. Então agora, a vontade de Deus é o rei. E o livro de Juízes está sendo narrado de um jeito que mostra que quando não tem rei, isso para o autor, tá, gente? Eu não estou falando que essa é a lição que a gente tem que tirar, tá? Que quando não tem rei, quando não tem um poder centralizado, as coisas degringolam. Então existe sim uma leitura ideológica aqui, e tudo bem.
O autor está falando do ponto de vista dele, ele foi usado por Deus para trazer essas narrativas, mas do ponto de vista dele, ele está falando, isso acontece porque não tem rei, porque não tem um poder político, e quando não tem ninguém à frente, olha o que acontece. São heróis que não são heróis, são pessoas levando o povo à desgraça, é paganismo instaurado no meio do povo, é carnificina, é tribo contra tribo, virou Sodoma. Quando não tem rei, vira Sodoma. Quando não tem rei, o povo vira outra coisa, né? E segue. Provavelmente um defensor de Judá. E aí vamos lembrar, né? Esses juízes, eles são de Dan, eles são de Efraim, eles não são de Judá. O único juiz de Judá é bem falado, que é o sobrinho de Caleb. O único de Judá é ok, que é o primeiro. Não tem mais. Os problemas acontecem em Dan, acontecem em Efraim, acontecem em Benjamim. Lembrando que Benjamim é Saul. Imagine então uma situação em que você tem críticas contra a monarquia, pessoas do povo falando, vamos rachar, vamos dividir, vamos cada um de novo para a sua tribo. E aí vem esse autor falando, vocês querem cada um para a sua tribo? O que acontece se cada um for para a sua tribo de novo? Essas palavras, bom, mesmo era antes que não tinha rei, sabe, essa frase popular? Bom, mesmo era antes, esse rei explorando a gente, explorava mesmo. E aí vem o autor dizendo, mas quando não tinha rei, era assim, é isso que vocês querem? E mais, mas vamos então escolher um outro rei que não seja de Davi. Olha quem não é de Davi, o que acontece. Olha como era Saul, Saul não era de Davi, olha a tribo de Benjamim. Vocês querem ir para o reino do norte? Para o pessoal de Efraim, olha o que acontecia em Efraim. Quem é o maior líder de Efraim da história? Gideão. Vou contar para você quem era Gideão de verdade. Vamos revisar essa história e contar como era Gideão de verdade. O autor está dialogando com a versão popular dos heróis, e isso já é sabido, que o povo de Israel, os hebreus, tinha uma tradição oral muito forte, e em algum momento essa tradição oral virou texto. Então, o autor está pegando essa tradição oral, né, até porque na Bíblia tem até a criação do mundo, a Bíblia tem dilúvio, não tinha ninguém vivo para contar, então é a tradição oral que é colocada em texto. Então o autor está pegando essa tradição oral do povo e está colocando em texto, mas ao colocar em texto, está dizendo para os seus, então exaltam muito esses personagens, mas eu vou falar a verdade. É parecido com muita coisa que se faz hoje em dia, né? Estão falando que fulano é herói, mas vamos ver o que ele fez mesmo. E não há nenhuma tentativa de balancear e falar, vou colocar umas coisas boas e umas coisas ruins. Eles só colocam as ruins. Não tem algum valor, alguém que fez uma coisa generosa, não tem. Só coloca as ruins. Então ele é um defensor, talvez, do trono de Davi, alguém de Judá que defende o trono de Davi, dizendo, tem que ser no trono de Davi. Pode pôr. Contrário a esse tribalismo. O popular que queria se dividir de novo, e tem essa voz oficial de corte falando, não pode se dividir, tem que estar junto. É uma linguagem oficial contra a popular, e aí eu estou terminando. Pode pôr? E aí sim, utiliza a ironia como ferramenta de construção. Por que ironia? Que história é essa de ironia? Lembra a história de Gideão que começa assim, homem valente? E aí tudo que vai ser narrado depois não tem nada de valente? Nossa, mas na Bíblia tem ironia? Tem, linguagem humana. Tem. E não só ironia no sentido de falar uma coisa e dizer outra, mas tem outros tipos de ironia. Tem uma aluna minha que fez um trabalho muito bom, a Elisa, de TCC, que ela colocou a ironia na narrativa de Gideão. E ela trabalha com análise do discurso, análise de texto, e ela foi mostrando como ironia, muitas vezes, é a pluralidade de vozes intercambiadas. Quer dizer, você tem uma voz popular que diz que aquele herói é fantástico, é demais. Aí você tem uma outra voz que fala, mas ele fez tal coisa. E aí você tem uma outra voz que fala, mas como é que a gente fica com isso? Então, quando você junta essas vozes, um herói valente, mas que foi medroso, mas que acabou vencendo no final, muitas interpretações, a ironia parte disso. Você parte do que o povo fala, mas eu falo uma outra coisa. Então, os Juízes seria um livro que se vale desse artifício para trazer para a gente as verdades que o autor quer falar. Então, a ironia é uma ferramenta de construção.
né? E aí na próxima semana eu vou falar que o quê? Que ele escreve a palavra de Deus. Então eu não estou me desfazendo do texto, eu não estou falando assim, não ligue mais para o texto porque ele é humano. Não, eu estou falando que é palavra de Deus. Ele é palavra de Deus. Mas desde que eu interprete ele de uma maneira correta. E na semana que vem a gente vai ver a palavra de Deus agindo e como esse livro é vivo hoje. Mas hoje eu trouxe essa leitura para o seguinte, porque isso é muito técnico, né? O que tem a ver com a gente? Tem a ver que você lê a Bíblia em casa, você ensina a Bíblia para os seus filhos, você ensina a Bíblia na EBD para as crianças, você lida com a Bíblia e traz verdades para você. E se você não tiver esses cuidados, você vai interpretar como coisa muito errada, como eu falei, você vai ler a história de Gideão e vai falar, se você está em dúvida, peça um sinal para Deus como Gideão fez. Mas na verdade o texto está falando que é o oposto, que aquilo não é uma coisa boa, que aquilo não é uma coisa que deva ser feita. Não é? Você vai acabar, né? Você quer ter certeza? Faça um voto a Deus. Né? Ou pior, você fez um voto a Deus, agora você vai ter que cumprir, está na Bíblia. O cara, até a filha matou, você não quer cumprir o voto que você fez a Deus? Não é, Deus não quer sacrifício humano, nunca quis. Por isso eu não posso olhar essas narrativas e olhar elas e dizer, olha, eu tenho que viver assim, o texto bíblico está dizendo, mas está dizendo o oposto. Está falando uma coisa, mas querendo dizer outra. Linguagem poética, o que mais tem na Bíblia, está falando uma coisa e está querendo dizer outra. Por isso não tome ao pé da letra. Tá bom, mas o que eu faço, né? Sem essas ferramentas, né? Ora, antes de ter uma conclusão, consulte o Novo Testamento. Antes de ter uma conclusão, o que Jesus falou sobre isso? O que Jesus viveu sobre isso? O Sansão é violento, ele está com raiva, vai lá e mata, então eu tenho que fazer isso também? Não, peraí, o que Jesus falou disso? Como a gente vê muitas pessoas falando hoje, Davi ficou com raiva, foi lá e matou o gigante, eu tenho que ir lá, não, o que Jesus fala disso? O que o Novo Testamento ensina sobre isso, sobre essas situações, essas atitudes, essas guerras, esses excessos de raiva, esses pecados, ou esses julgamentos, a cidade não subiu para a nossa assembleia, tem que matar, né? O fulano não veio na assembleia, tem que ser excluído, porque está na Bíblia. Opa, não é narrativa de exemplos, é ironia, mas, apesar disso tudo, Deus é tão maravilhoso que a palavra dele está lá. E se eu souber tirar as camadas humanas, o que é cultura, o que é visão política pessoal, o que é teologia da época, o que é grego e hebraico, o que é ironia, se eu conseguir tirar essas camadas, eu chego no cerne da palavra de Deus. E como a palavra de Deus é maravilhosa, e como ela é viva, mesmo um texto tão estranho e tão antigo, como esse texto fala com a gente, e nos motiva, e nos impulsiona, e nos mostra como Deus está à frente. Então eu consigo sim examinar essas narrativas e esse livro como um todo, e ser impactado, e ser transformado. E é isso que eu quero fazer semana que vem. Por isso eu faço um apelo para os irmãos voltarem. Não fujam, não tenham medo do que eu falei aqui. Voltem, por favor, né? Para ver a parte mais espiritual. Então, quem perdeu perdeu a leitura, né? As ferramentas. Mas quem perder a próxima vai perder a aplicação. Então, é bom ter os dois, as ferramentas e a aplicação, né? Tenho 3 minutos para o horário... 3, não, que horas são? Tenho 3 minutos para o horário que eu prometi. Alguém tem alguma dúvida? Falei muito, pretendo não falar tanto na próxima, mas quem gostaria de falar, ficou em dúvida, ficou em crise, pode falar, fica à vontade, meu irmão, por favor, tá? Alguém quer falar alguma coisa, fazer um apontamento, alguma coisa que lembrou? Alguém? Tenha coragem, não seja como Gideão. Não? Então podemos encerrar. Se Deus permitir, num momento breve, a gente vai tentar disponibilizar esse vídeo com perguntas, fazer tipo um curso de AD, alguma coisa assim, né? Mas com certeza estar aqui presencial é melhor, que eu quero também fazer perguntas na próxima, conversar. Então, venham, participem. Vamos orar para encerrar. Como já estamos encerrando mesmo, né?
quero pedir para Sara, que está lá no fundo, fazer uma oração. Pode fazer, nossa professora das crianças. Vai lá. Amém. Um bom sábado para todo mundo. Amanhã a gente encerra a nossa série de mensagens. Não falte, não perca. Obrigado pela presença, viu? Pela paciência.